Meus irmãos, a paz do Senhor, boa tarde. Todos que estão entrando nessa mensagem ao vivo, a paz do Senhor Jesus. Vou deixar com vocês um texto da palavra que diz assim lá em Isaías 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Vamos iniciar aqui mais uma mensagem ao vivo, nessa tarde de sexta. E a palavra do Senhor é bem clara. Esse texto é um texto bem usado, né? Nenhuma ferramenta má prosperará contra ti. Quantas vezes nós mencionamos esse texto e em quantas circunstâncias ou situações diferentes da nossa vida, né? O adversário ele tem um projeto de destruição e da mesma forma que Deus ele tem um projeto de milagre, de restauração, de salvação na vida do homem, não se engane os irmãos, o adversário tem um projeto. E esse projeto, ele é meio que herdado, podemos dizer assim. O adversário ele tem um histórico. E às vezes ele quer criar esse histórico dele na nossa família, na nossa vida. E não só na nossa vida, mas isso já vem dos pais, vem dos avós, vem dos bisavós e por aí vai. Isso que ele quer passar esse histórico de destruição, de desconstrução, de mazelas, de ruína, às vezes para os filhos, para os netos, para os bisnetos. É um projeto que ele tem. Quando as pessoas elas falam assim, maldição hereditária, né? As pessoas gostam muito de usar essa expressão. Eu sempre digo que eu prefiro usar uma outra expressão, que é um projeto do inimigo, onde ele tem todo um trabalho dele, né? Algo arquitetado por ele para destruir a vida de um homem, de uma mulher, para destruir a descendência daquela pessoa. Isso já, às vezes vem de longe, vem de longa data. Por exemplo, quando você pega Amã, né, ou Ramã, aquele homem lá do livro de Esther, ele fica irritado com Mardoqueu, que era o tio da rainha Esther, e Mardoqueu ele não se dobrava diante de Ramã, e Amã ele fica revoltado, e ele consegue uma ordem, né, real para que os judeus fossem exterminados. Ele sabia que Mardoqueu era judeu e que também Esther era judeu, ele odiava os dois. Então ele consegue essa ordem, né? Ele consegue essa situação de pegar ali uma autorização do rei para que fosse feito um edito de extermínio dos judeus. Mas quando você analisa esse personagem, a palavra fala que Amã era filho de Hamedata, o Agagita. Ponto. E aí a Bíblia acaba aqui e começa a falar e tal. Mas ela dá algumas informações. Ele era filho de Hamedata, o Agagita. E aí você vê que o inimigo ele trabalha de longa data. Já que a gente está falando de Hamedata, que era o nome do pai de Amã, né? O trocadilho. Mas ele trabalha há muito tempo. Ele vai articulando. Quem era Hamedata, o Agagita? Quando você tem essa expressão Agagita na Bíblia, ele era descendente de Agag. Esse Hamedata, logo Amã, que era filho dele, era descendente de Agag. E quem era Agag? Rei dos Amalequitas. Lembra lá quando o Senhor manda exterminar os Amalequitas? Porque quando Israel estava no deserto, Amaleque pelejou, os Amalequitas pelejaram contra Israel. Eles precisavam passar pela terra dos Amalequitas, eles não deixaram. Aí o Senhor tomou uma raiva daquele povo e amaldiçoou aquele povo. Mais tarde, o Senhor vira para Saul e fala assim, vai lá e destrói os Amalequitas e mata o rei Agag. E Saul matou? Não. Saul poupou. Né? Ele não cumpriu aquilo que o Senhor falou. O Senhor disse assim, assim diz o Senhor, eu me recordei de que Amaleque fez a Israel, como lhe opôs no caminho, quando subia do Egito, vai e fere Amaleque e mata o seu rei. E ele não matou, ele poupou. E aí lá na frente, um descendente desse rei Amalequita, chamado Agag, né? Ele decide exterminar, destruir esse Amalequita, o povo de Israel estava lá espalhado dentro do reino do rei Assuero. Então o inimigo ele trabalhou no passado, quando Israel estava no Egito, sob o comando de Moisés. O inimigo trabalhou ali, eles se opuseram ao povo de Israel.
os amalequitas para que Israel não prosseguisse até a Terra Prometida. Trabalhou lá no período de Davi, de Saul especificamente, quando se puseram em ordem de batalha contra Saul. Saul poupou, né? Às vezes nós poupamos coisas na nossa vida que lá na frente traz uma dificuldade, um desdobramento. A gente fala assim, não, eu vou tirar isso da minha vida não, porque isso aí é inofensivo. Mata Agag. Vai lá, mata Saul Agag. Ele não quis matar, né? Se bem que depois veio Samuel e passou a espada em todo mundo, mas Saul poupou. E aí os descendentes, né, provavelmente não foram exterminados, foi dado continuidade àquela descendência do rei Agag, e Hamedata gera um filho chamado Amã, e toda essa dificuldade, esse caos criado. Que algo foi poupado lá atrás que não deveria ser poupado. Então, irmãos, o adversário tem toda uma obra. Está vendo como que vem de longa data? A construção, o projeto do inimigo para a destruição, para a aniquilação, para o extermínio, para a destruição. É isso, o projeto dele é esse, é matar, roubar e destruir. Então, só que quando o adversário posiciona no tabuleiro as peças para destruir o povo de Israel, o Senhor também posiciona suas peças, mais especificamente a sua rainha, né, nesse tabuleiro de xadrez. Então ele vai lá e aplica o gambito da rainha, né? Gambito da rainha, na verdade, que é a jogada que o pessoal que está acompanhando as séries sabe o que eu estou falando. Então o gambito da rainha, e posiciona a rainha no lugar certo para poder operar o milagre e ali o Senhor tirar aquele juízo. Na verdade, o juízo, o edito do rei não foi anulado, mas foi dada uma nova ordem para que lutassem pelas suas famílias. E aquela ferramenta forjada, aquilo que foi preparado para o diabo, por Satanás, através daquele homem, não prosperou. Então aqui fica a palavra, meus irmãos, isso claro para nós. Tudo que o inimigo prepara, tudo que o inimigo constrói, tudo que ele projeta para destruição, para aniquilação, para ruína, para desgraça, não prosperará. Eu vou repetir o versículo para os irmãos, que às vezes nós não entendemos. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, é toda, não tem exceção. Não existe um tipo de atuação do inimigo, de operação dele, em que Deus não te dará o livramento. Deus dará livramento em toda ferramenta preparada contra ti. Satanás vai tentar, e ele é insistente, e ele não desiste, e ele persevera em tentar destruir, em arquitetar ali os seus planos de destruição. Mas assim como o Senhor operou o livramento, assim como o Senhor foi um grande jogador no tabuleiro que se desenhava ali para a destruição do seu povo, e livrou o seu povo, foi conhecido como dia de Purim. O Senhor vai operar e vai livrar. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que é forjado contra você. Às vezes é tramado na calada da noite, às vezes é tramado de maneira escondida, em oculto. Nós não conhecemos o coração do homem. Nós não conhecemos. Sempre digo que é muito melhor de lidar com pessoas que declaradamente não gostam de você do que com pessoas que fingem gostar de você. Porque esse é o pior tipo de lida que a gente pode ter. Com alguém que está ali e em algum momento dá uma brecha para o adversário e pronto, acabou. O inimigo usa para poder tentar trazer algum malefício para a vida do irmão ou da irmã, para nossas vidas. Mas o Senhor tem desfeito todo laço. É Ele quem desfaz. Assim como Ele livrou Israel dos amalequitas lá no deserto, como Ele livrou e deu vitória sobre o rei Agag e o seu exército de Amaleque lá contra Saul, a batalha contra o rei Saul. Deus livrou da mão de Amã. É o Senhor quem sustenta. E que Ele te sustente nessa tarde de sexta-feira, nos abençoe a cada um dos irmãos. Curtam esse vídeo, compartilhem e comentem. Irmãos, vocês receberam a notificação? E se não, eu vou repostar essa mensagem ao vivo. Vou esperar só que vocês me deem um retorno antes de encerrar a mensagem. Acho que o Senhor abençoe vocês, nos abençoe em mais uma tarde, mais um dia que tem, com certeza o Senhor tem sido conosco, tem nos abençoado, e que Ele nos dê a direção, nos mostra a cada momento o que devemos fazer ou não devemos fazer. Essa foi a grande chave da vitória daquele homem, de Mardoqueu, da vitória de Esther, foi que eles sabiam, entenderam o que o Senhor tinha para a vida deles. Fiquem com Deus, a paz, Senhor Jesus.